Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Juliano e Maristela conseguem despistar Bia mais uma vez. Com jogo de cintura e argumentos ensaiados, eles afastam qualquer suspeita da jovem, que tenta a todo custo descobrir a verdade sobre o paradeiro de Clarice. Apesar de desconfiada, Bia não consegue obter nenhuma informação concreta e deixa o local frustrada. Juliano e Maristela, por sua vez, trocam olhares cúmplices, cientes de que ainda precisam manter a farsa por mais algum tempo. Enquanto isso, Raimundo começa a se incomodar com a postura de Camila. A moça tem demonstrado um comportamento cada vez mais instável e provocador, o que tem abalado o equilíbrio emocional de Raimundo. Ele tenta manter a compostura, mas não consegue esconder seu desconforto diante das atitudes de Camila, que parece determinada a testar seus limites. Na casa de Raimundo, Edu desabafa com Celeste. O rapaz confessa que está se sentindo deslocado morando ali, dividindo o mesmo espaço com Raimundo e principalmente com Celeste. Apesar de tentar se adaptar, ele admite que a convivência tem sido difícil e que o ambiente o deixa constantemente tenso. Celeste ouve em silêncio, preocupada com o rumo da relação entre todos da casa. Em outra conversa reveladora, Nelson surpreende Edu ao afirmar que decidiu mudar de vida. Ele declara com firmeza que está disposto a se transformar em um novo homem. Cansado dos erros do passado, Nelson quer recomeçar do zero e pede o apoio do amigo para seguir esse novo caminho. Edu, ainda surpreso, demonstra apoio, mas com certa cautela. Determinado a encontrar Clarice, Juliano vai até a casa de Carmen em busca de pistas. Ele finge estar preocupado com a saúde da ex-modelo e tenta arrancar alguma informação, mas Carmen, desconfiada, responde com evasivas. Mesmo assim, Juliano pressente que está perto de descobrir algo importante. Em Petrópolis, Clarice permanece reclusa, mas seu pensamento está constantemente em Bia. Ela se mostra aflita, preocupada com o que a filha possa estar enfrentando longe dela. A distância e o silêncio imposto pela situação fazem com que Clarice se sinta cada vez mais angustiada. Enquanto isso, em um clima mais leve, Alfonso aparece com uma novidade. Ele acaba de se mudar para a casa vizinha à de Teresa. A notícia surpreende a todos e causa um certo alvoroço no bairro, principalmente em Teresa, que não esperava ver o velho conhecido tão próximo novamente. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Zélia, por sua vez, está decidida a encontrar as joias de Clarice e procura Basílio para pedir ajuda. Ela acredita que ele pode ser a chave para localizar os objetos valiosos e, quem sabe, descobrir mais segredos escondidos por Juliano e Maristela. Por fim, Lígia enfrenta um momento delicado. Teme estar grávida de Raimundo. A dúvida a consome, e ela ainda não teve coragem de fazer um teste. Para piorar sua ansiedade, Bia decide ir até Petrópolis visitar Clarice, sem imaginar os perigos que essa viagem pode trazer. Nelson vai enfrentar as consequências amargas de seu passado. Após anos afastado da família e marcado por traições, mentiras e escolhas egoístas, ele decide dar um passo ousado. Mostrar que mudou e tentar uma reaproximação com os filhos e com sua ex-mulher, Anita. No entanto, o que ele encontra é uma resistência feroz, olhares de desprezo e uma rejeição que o obriga a encarar, de frente, tudo o que causou. Convencido de que merece uma segunda chance, Nelson aparece de surpresa no casamento de Edu e Celeste. Um momento especial, íntimo e aguardado por todos. Ele não foi convidado. Mesmo assim, acredita que sua presença ali, com uma simples intenção de parabenizar o filho, poderia significar um recomeço. Mal sabe ele que está prestes a ser confrontado da forma mais dolorosa possível. O clima de festa muda no instante em que Nelson cruza o salão. Alguns convidados cochicham entre si, outros apenas desviam o olhar. Edu, pego de surpresa, congela por alguns segundos. Celeste, visivelmente desconfortável, aperta a mão do noivo tentando manter a serenidade. Mas é Lígia, a irmã de Edu, quem rompe o silêncio. Ela se aproxima com passos firmes e olhos cheios de mágoa. Sem permitir que Nelson diga qualquer palavra, ela começa a despejar com fúria contida todas as mágoas guardadas ao longo dos anos. Você tem coragem de aparecer aqui,
no dia mais feliz da vida do meu irmão, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destruído nossa família. Saia daqui, Nelson, você não pertence mais a esse lugar, grita Lígia, a voz tremendo de raiva. O salão se cala. Anita, que observava de longe, apenas baixa os olhos. Nelson tenta argumentar, diz que só quer dar um abraço no filho, mas é em vão. A rejeição é unânime. Constrangido e envergonhado, Nelson acaba sendo escoltado por seguranças contratados para o evento. Do lado de fora, ele se vê sozinho mais uma vez, esmagado pelo peso dos próprios erros. Mas, mesmo humilhado, não desiste. Ele decide provar, para os outros e para si mesmo, que é um homem novo. Nos dias seguintes, Nelson passa a adotar uma série de atitudes que ele acredita mostrarem sua mudança. É visto ajudando um deficiente visual a atravessar a rua, carregando compras para uma senhora de idade, recolhendo lixo da calçada, até mesmo brincando com uma criança em uma praça pública. Guto, seu filho mais jovem, o observa à distância. As cenas chamam a atenção, mas não geram o impacto que Nelson esperava. Em vez de comoverem, causam desconfiança. Para muitos, parece apenas um teatro. Ele está tentando se promover como um novo homem, mas eu conheço bem esse tipo de encenação. Nelson sempre soube como manipular as situações a favor dele, diz Marlene, amiga de longa data de Anita, em uma conversa franca. Anita, mesmo sem querer, concorda. Apesar de ver o ex-marido se esforçando, ela ainda sente o coração pesado, dominado por memórias que não se apagam com boas ações na rua. Pode até ser que ele tenha mudado, mas isso não apaga tudo o que nos fez passar. Ele nos abandonou quando mais precisávamos dele. Me traiu, enganou os filhos, humilhou a família. Como confiar de novo? Desabafa Anita, com lágrimas nos olhos, diante dos filhos. Juliano chega à clínica visivelmente aflito, o coração acelerado pela angústia e pela urgência de resolver a situação. Ele atravessa os corredores frios, tomado pela expectativa de encontrar Clarice. No entanto, ao abrir a porta do quarto onde ela deveria estar, se depara com Beatriz em seu lugar. A surpresa se transforma em desespero. "Cadê a Clarice?" ele grita, fora de si. Beatriz, que fazia parte do plano de troca arquitetado para resgatar a mãe, finge confusão. Juliano, furioso, tenta arrancar respostas, mas ela se mantém firme. Enquanto isso, em um canto mais discreto da cidade, Nelson se encontra com Alfredo em clima de tensão. Sem fazer muitas perguntas, Nelson entrega um envelope recheado de dinheiro ao comparsa, que o recebe com desconfiança. "Você sabe o que fazer", diz Nelson em tom grave, deixando claro que o suborno tem um preço alto. O silêncio e a cumplicidade de Alfredo em tudo o que está por vir. Na clínica, Juliano, percebendo que Beatriz não cederia facilmente, decide usar métodos mais drásticos. Com a ajuda do inescrupuloso Pimenta, arma uma cilada. Juntos, dopam Beatriz, deixando-a inconsciente para tentar descobrir pistas sobre o paradeiro de Clarice. O plano cruel revela o quanto Juliano está disposto a ir longe para recuperar o controle da situação. Antes disso, porém, Juliano teve um embate intenso com Teresa, a governanta que criou Clarice como uma filha. Ele exige respostas, pressiona, grita, mas nem Teresa nem Beatriz, mesmo antes de ser dopada, revelam qualquer pista sobre onde Clarice está escondida. O plano cuidadosamente armado por mãe e filha começa a surtir efeito, confundir, atrasar e desestabilizar Juliano. Enquanto isso, Zélia, em um local seguro, brinda sozinha à inteligência e ousadia de Clarice. Até que, enfim, ela reagiu, comemora, orgulhosa da aliança forjada com Clarice e Beatriz. Para ela, esse é apenas o começo da derrocada de Juliano. No apartamento de Anita, o clima é de tensão. Guto e Alfredo, acostumados a agir nas sombras, agora sentem o peso da presença constante e ameaçadora de Nelson. Anita percebe que o cerco está se fechando e teme que todos sejam arrastados para um escândalo iminente. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora
E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Por outro lado, Bia, ainda se recuperando dos efeitos do entorpecente, tenta retomar o controle das emoções, mas se incomoda ao ver a crescente intimidade entre Ronaldo e Camila. Há algo no olhar dos dois que a perturba, embora ela não consiga explicar exatamente o porquê. Mais tarde, Guto observa Nelson com atenção. O jeito frio, calculista e a maneira como manipula todos ao seu redor impressionam até mesmo ele, que está acostumado com gente perigosa. Determinada a obter respostas, Beatriz enfrenta Juliano e Maristela de frente. Com firmeza e dor nos olhos, ela pergunta: "O que vocês fizeram com a minha mãe?" A tensão explode no ar. Eles se entreolham, pegos de surpresa. A verdade está prestes a vir à tona, e ninguém sairá ileso. Juliano Alencar enfrentará o início de sua derrocada. O vilão, que há meses vinha manipulando os acontecimentos nos bastidores, verá seu castelo de mentiras começar a ruir após uma jogada ousada de Beatriz, que contará com a ajuda decisiva do Dr. Gregório para libertar Clarice da clínica psiquiátrica onde foi internada à força. Depois de recuperar a memória e lembrar detalhes cruciais sobre o assassinato de Valéria, inclusive a imagem de Juliano com as mãos manchadas de sangue, Clarice tornou-se uma ameaça real. O vilão, desesperado para silenciá-la antes que ela revelasse a verdade, recorreu à sua estratégia mais cruel. Pagou para que ela fosse mantida dopada e isolada em uma clínica psiquiátrica sob os cuidados do inescrupuloso Dr. Pimenta. Clarice foi internada sem direito à defesa, sem contato com ninguém. Sob efeito constante de sedativos pesados, a mulher forte e destemida foi reduzida a uma sombra de si mesma. E enquanto Juliano celebrava sua vitória, acreditando ter eliminado o maior obstáculo aos seus planos, Beatriz preparava um contra-ataque arriscado. Convicta de que a mãe não estava doente e que havia sido vítima de uma armação, Beatriz se recusa a aceitar o silêncio imposto por Juliano. Com o coração apertado e o senso de justiça pulsando no peito, ela procura Gregório, o único médico de confiança que poderia ajudá-la. Em um encontro tenso e cheio de segredos, os dois traçam um plano meticuloso para tirar Clarice da clínica sem levantar suspeitas. "Você sabe que se Juliano descobrir, ele não vai poupar ninguém", alerta Gregório, enquanto entrega à jovem uma identificação falsa e a chave do quarto onde Clarice está trancada. Mas Beatriz já não tem medo. "Minha mãe já sofreu demais. Agora é a nossa vez de reagir", afirma com firmeza. Para conseguir acesso à clínica sem chamar atenção, Beatriz se disfarça. Com uma maquiagem caprichada, roupas largas e uma peruca grisalha, ela se transforma em uma idosa frágil, supostamente encaminhada à internação por episódios de confusão mental. Sob o olhar desconfiado dos enfermeiros, ela entra no local como nova paciente do Dr. Pimenta. O reencontro entre mãe e filha é devastador. Clarice está sentada em uma poltrona, o olhar perdido, os ombros caídos. A fala lenta e desconexa denuncia os efeitos dos medicamentos que lhe foram impostos. Beatriz se ajoelha à sua frente, emocionada. "Mamãe, sou eu, a Beatriz. Você vai sair daqui, eu prometo. Só segura firme por mais um pouco." A cena emociona até Gregório, que acompanha tudo à distância, torcendo para que o plano se concretize sem imprevistos. Naquela noite, Beatriz toma uma decisão ousada. Para garantir que Clarice consiga fugir sem levantar suspeitas, ela propõe trocar de lugar com a mãe. "Você vai sair por aquela porta como se fosse uma funcionária qualquer. Eu fico no seu lugar. Promete que só me tira daqui quando ela estiver segura", implora a jovem ao médico. No momento decisivo, Beatriz aguarda a enfermeira do plantão noturno. Quando ela entra no quarto para checar a paciente, Beatriz está vestida com o camisão da clínica, deitada na cama, os olhos semicerrados. Clarice, com esforço, caminha até a porta, usando um jaleco branco que pegou no armário, como se fosse parte da equipe. "Agora é a nossa vez de trocar de lugares, tá bom?", sussurra Beatriz à mãe, antes de vê-la sair pela primeira vez em semanas. Clarice deixa a clínica com o coração aos saltos. Mesmo debilitada, sente a brisa da noite e respira fundo,
como se estivesse voltando à vida. Gregório a conduz com discrição até o carro que os espera em uma rua lateral. Já no banco de trás, ela segura forte a mão do médico. Não posso deixar minha filha lá dentro por muito tempo. Ele vai descobrir. Enquanto isso, Juliano começa a desconfiar de que algo está errado. Um telefonema fora de hora do Dr. Pimenta o deixa inquieto. A paciente está estranha. Mudou o comportamento. Não parece mais tão sedada quanto antes. O vilão não perde tempo. Manda um funcionário de confiança ir até a clínica verificar pessoalmente. Mas quando o comparsa chega, já é tarde. Clarice não está mais lá. E a Beatriz, disfarçada na cama, já deu sinais de que não é quem deveria ser. O escândalo é iminente. Juliano, ao ser informado do ocorrido, fica pálido. Pela primeira vez, treme. Como isso aconteceu? Como ela escapou? Grita, arremessando objetos contra a parede do escritório. O baque é pesado. Juliano sabe que, com Clarice em liberdade e em posse da memória recuperada, seu império de mentiras está com os dias contados. Ele tenta tomar providências imediatas, procura Pimenta, ameaça Gregório, mas o estrago já está feito. Clarice reaparece, e não mais como vítima. Dias depois, ela surge diante de Juliano, firme, sóbria, dona de si. Achei que nunca mais fosse olhar na sua cara, Juliano. Mas agora quem vai acabar internado é você. Só que não vai ser em clínica, não. Vai ser na cadeia. Ele tenta disfarçar, manter a pose, mas a presença dela o desmonta por completo. Clarice dá o primeiro passo de uma nova fase de sua jornada. Não apenas sobreviver, mas fazer justiça. Juliano, enfim, começa a pagar o preço por tudo que fez. E a queda está apenas começando. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Gregório finalmente consegue colocar em prática seu ousado plano e resgata Clarice da clínica onde ela havia sido internada à força. Com o apoio de Beatriz e de um médico cúmplice, ele conduz a operação com cautela, garantindo que Clarice escape em segurança daquele lugar opressor. Exausta e ainda abalada com tudo o que viveu, Clarice é levada para a casa de Teresa, onde recebe cuidados e começa a tentar se reerguer. Lá seu pensamento é tomado por preocupação com Beatriz, sua filha, que continua nas mãos dos inimigos. A angústia a consome, e ela teme que algo pior aconteça à jovem. Enquanto isso, Maristela, cada vez mais acuada com a aproximação da verdade, decide agir com frieza. Em um de seus eventos da alta sociedade, ela chama Miranda para uma conversa à parte e, com voz firme e ameaçadora, deixa claro que qualquer mulher da elite que ousar tomar o partido de Clarice sofrerá as consequências. Ameaças veladas e olhares gélidos são lançados a Miranda e às outras amigas da antiga roda social de Clarice, forçando-as ao silêncio. Em outro ponto da cidade, Bia não esconde seu incômodo ao ver a aproximação entre Ronaldo e Camila. Tomada pelos ciúmes, ela trama uma armadilha contra a rival, com a intenção de afastá-la de vez do rapaz. Seu plano envolve uma acusação falsa e um bilhete anônimo que poderá colocar Camila em maus lençóis, tudo friamente calculado para deixá-la desacreditada aos olhos de Ronaldo. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. No casarão dos Montes, Alfonso toma coragem e revela a verdade a Alfredo. Eles são irmãos. A revelação surpreende Alfredo, que jamais desconfiou do laço sanguíneo entre os dois. A confissão vem carregada de emoção, e Alfonso explica os motivos que o fizeram guardar esse segredo por tanto tempo. Enquanto isso, Basílio e Beto se movimentam nos bastidores. Com informações sigilosas e apoio de aliados, eles se preparam para invadir a clínica e resgatar Beatriz. O plano é arriscado, mas ambos sabem que é a única forma de salvar a jovem das garras de Juliano e Maristela. Na casa de Vera, o clima é de alegria. Ela e Lígia se unem para preparar Celeste para seu grande dia. A noiva, emocionada, veste-se com a ajuda das duas, que se revezam entre ajustes finais e palavras de carinho. Do lado de fora, escondido entre as árvores, Nelson observa a cerimônia à distância. Seus olhos marejados revelam a dor de quem ama em silêncio. No final, Juliano, cada vez mais pressionado pelos acontecimentos e por possíveis traições dentro de seu círculo, decide agir. Ele procura Clarice pessoalmente. O que ele deseja ninguém sabe ao certo: reconciliação, chantagem ou vingança. O passado sombrio de Maristela voltará a assombrá-la de forma avassaladora. A vilã,
que até então acreditava ter enterrado seus maiores segredos junto com o corpo de Valéria, será surpreendida por um fantasma que retorna para cobrar caro pelo silêncio. Geraldo, seu antigo capanga, reaparece misteriosamente e coloca em risco tudo o que ela construiu com base na mentira e na chantagem. Tudo começa com mais uma tramóia de Zélia, que segue obcecada em desestabilizar os Alencar e atingir Clarice. Fingindo ser a rival, Zélia tenta vender joias em uma tradicional joalheria da cidade, mas é reconhecida por um funcionário atento, que alerta discretamente os donos da loja. A notícia logo chega aos ouvidos de Juliano, que se une à mãe para dar um flagra na impostora. Maristela, curiosa e desconfiada, acompanha o filho até a região onde a joalheria está localizada. Eles ficam de tocaia e não demora até verem Zélia saindo do local às pressas, olhando para os lados como quem teme ser seguida. Os dois decidem segui-la discretamente. A surpresa acontece quando Zélia entra em um bar de beira de estrada e se encontra com um homem encurvado, de aparência desgastada, mas que Maristela reconhece instantaneamente. É Geraldo. Seu corpo congela diante da cena. A visão daquele homem a faz voltar no tempo, para a noite em que Valéria desapareceu. Geraldo havia sido o encarregado de sumir com o corpo da jovem, depois que Maristela tramou sua morte para proteger os próprios interesses. O combinado era claro: silêncio eterno e uma boa quantia em troca. Depois disso, ele simplesmente sumiu, e ela assumiu que ele estivesse morto. Mas agora, ali, diante de seus olhos, estava ele, vivo, e aparentemente envolvido com Zélia. Maristela pede que Juliano permaneça no carro. Com os olhos fixos em Geraldo, ela desce do veículo com passos firmes, mas o coração acelerado. Ao entrar no bar, dirige-se diretamente ao balcão, de onde observa os dois conversando em uma mesa nos fundos. Ela finge naturalidade enquanto fala com o dono do estabelecimento. "Aquele homem ali está acabado, não é?" Comenta em tom casual, tentando disfarçar a tensão. O homem atrás do balcão apenas dá de ombros, dizendo que ele aparece de vez em quando para beber e sempre some por semanas. Maristela então toma coragem e caminha em direção à mesa. O som dos saltos no chão de cimento atrai a atenção de Zélia, que se vira com um sorriso debochado. Já Geraldo, ao ouvir a voz firme da antiga patroa chamando por ele, fica paralisado. Pálido, abaixa o copo e engole em seco. "Você devia estar morto!" dispara Maristela, sem rodeios, com os olhos cravados no homem. Mas, pelo visto, fantasmas também gostam de reaparecer quando sentem o cheiro do dinheiro. Zélia observa a cena com um misto de surpresa e diversão. Maristela, então, exige saber o que ele está fazendo ali e o que anda tramando com sua nova amiguinha. Geraldo tenta se recompor e responde com desdém. "O mundo gira, dona Maristela, e as contas não se pagam sozinhas." É nesse momento que ele vê uma oportunidade. Com o olhar calculista, propõe um acordo. Manterá a boca fechada sobre o passado, inclusive sobre Valéria, se ela pagar uma quantia considerável. Maristela nem hesita. Oferece o dobro do que Zélia prometeu, exigindo lealdade absoluta e, acima de tudo, silêncio. "Você está mais caro do que antes, mas ainda sabe ser útil", diz ela, com desprezo. No dia seguinte, Maristela se encontra com Geraldo em um terreno abandonado e entrega uma mala com dinheiro vivo. Ele, aparentemente satisfeito, agradece e garante que desaparecerá de novo. Mas a vilã, ainda que aliviada, permanece inquieta. Mais tarde, ao receber informações de que Zélia anda fazendo perguntas sobre Valéria e tentando descobrir o paradeiro do corpo, Maristela entende que o perigo não passou. Pelo contrário, a ameaça pode estar mais próxima do que nunca. Decidida a confrontar a rival, ela invade o apartamento de Zélia sem avisar. A loira, tranquila, está se servindo de uma taça de vinho quando Maristela surge como um furacão. "Você realmente achou que ia me enganar com aquele joguinho barato?" rosna Maristela. Zélia, irônica, solta uma gargalhada. "Calma, querida. Seu capanga já sumiu de novo. E mais, vendeu a casa onde estava escondido. Parece que ele resolveu fazer a própria fortuna com os segredos que vocês enterraram juntos." O tom debochado de Zélia tira Maristela do sério. Ela se aproxima, ameaçadora. "Você não faz ideia do que sou capaz de fazer se continuar mexendo com isso." Mas Zélia nem se intimida. Dá um gole no vinho, cruza as pernas e diz: "E você não faz ideia do que eu já descobri, querida. Talvez seja a hora de começar a cavar buracos."
mas não para esconder corpos e sim verdades. Maristela sai dali furiosa, sentindo que o cerco está se fechando. A aparição de Geraldo foi apenas o primeiro sinal de que o passado está prestes a vir à tona. E desta vez, nem dinheiro nem ameaças serão suficientes para impedir que a verdade seja revelada. A atriz, determinada a salvar Clarice, engana o enfermeiro Pimenta com uma história convincente e consegue acesso ao quarto onde a amiga está internada. Disfarçada e com os nervos à flor da pele, ela finge ser uma nova médica da equipe da clínica psiquiátrica e, sem levantar suspeitas, se infiltra nas dependências do local. Ao encontrar Clarice, visivelmente abatida e desorientada pelos medicamentos, Beatriz promete que vai tirá-la dali custe o que custar. Enquanto isso, Maristela se vê encurralada. Após a série de escândalos que abalaram sua imagem, ela procura apoio político e financeiro em Geraldo, um aliado oportunista e calculista. A aliança entre os dois causa burburinho nos bastidores da perfumaria carioca. No entanto, nem tudo sai como Maristela esperava. Ela tenta se reaproximar de suas amigas da alta sociedade, mas é friamente ignorada. Sentindo o peso da rejeição e do isolamento social, ela se desespera. Pela primeira vez, Maristela percebe que talvez tenha ido longe demais em suas jogadas de poder. Do outro lado da cidade, Camila deixa claro para Ronaldo que não está em busca de um relacionamento sério. "Quero só me divertir, nada mais", diz ela com um sorriso provocador, deixando Ronaldo intrigado. Ele, por sua vez, se vê dividido entre o charme impulsivo de Camila e a memória dos sentimentos que nutre por Beatriz. A tensão aumenta quando Bia, ao ver Ronaldo e Camila juntos, não consegue esconder o incômodo. O ciúmes lateja silencioso dentro dela, mesmo que tente disfarçar. Enquanto isso, Raimundo surpreende Celeste e Edu com uma proposta inesperada. Quer que os dois oficializem o relacionamento com uma cerimônia religiosa. A sugestão deixa o casal emocionado, mas também inseguros diante das incertezas do futuro. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. No entanto, o clima de expectativa e reviravoltas ganha um tom sombrio quando Geraldo misteriosamente desaparece. Seus contatos não conseguem notícias, e a ausência levanta suspeitas sobre um possível golpe ou uma retaliação de inimigos ocultos. Maristela, que havia selado uma aliança recente com ele, começa a temer estar envolvida em algo ainda mais perigoso. Enquanto isso, Jacira, percebendo a aproximação entre Alfonso e Teresa, decide intervir. Em uma conversa sincera, mas dura, ela pede que Alfonso se afaste de Teresa para evitar ainda mais sofrimento. A tensão entre os três cresce, alimentada por ressentimentos do passado. Determinação e coragem definem Beatriz, que não mede esforços para salvar Clarice. Ela começa a planejar cuidadosamente a fuga da amiga da clínica psiquiátrica, enfrentando todos os perigos que esse resgate poderá trazer. Para Bia, já não há volta, e o que está por vir promete mudar o destino de todos. Maristela está mais perigosa do que nunca. Em Garota do Momento, a vilã vai mostrar novamente até onde é capaz de ir para proteger seus segredos e manter o controle absoluto sobre tudo e todos. Depois de participar diretamente da trama que resultou no desaparecimento de Valéria, ajudando Juliano a silenciar uma das principais ameaças ao seu império, Maristela volta a agir nas sombras, desta vez com as mãos ainda mais sujas de sangue. Sua nova vítima será Geraldo, um homem que sabe demais e representa um risco iminente aos planos da Megera. Dono de informações comprometedoras e testemunha de detalhes cruciais sobre os bastidores da armação contra Clarice, Geraldo começa a ser visto por Maristela como uma bomba-relógio prestes a explodir. Tudo começa quando Maristela o convoca para uma reunião discreta em seu escritório, na sede da perfumaria carioca. O encontro, a princípio, parece amistoso. A empresária o recebe com um sorriso calculado, oferece café e logo puxa assunto com uma falsa cordialidade. Em cima da mesa, um maço de dinheiro cuidadosamente embalado é colocado diante dele. "Considere como um agradecimento pela sua lealdade", diz ela, fingindo generosidade. Geraldo, desconfiado, ouve em silêncio. Maristela continua. Fala sobre oportunidades, sobre uma possível vaga dentro da empresa. Até insinua que poderia arranjar para ele uma posição de confiança. O tom é sedutor, quase maternal. Mas quem a conhece sabe que por trás daquela máscara elegante habita uma mente perversa e implacável.
Por alguns instantes, Geraldo parece balançar. Ele encara o envelope com dinheiro, hesita, mas logo se recompõe. Não preciso disso, responde com firmeza. Nem do dinheiro, nem do emprego. Eu só quero distância dessa sujeira. A tensão no ar se torna quase palpável. Maristela força um sorriso, mas seus olhos endurecem. Com um aceno sutil, ela encerra a conversa. Como quiser, Geraldo. Só saiba que lealdade também tem preço. E às vezes, quem não aceita a recompensa, paga caro. A ameaça velada paira entre os dois enquanto ele se despede. O que Geraldo não imagina é que sua recusa selou seu destino. Pouco tempo depois, ele caminha pelos corredores da perfumaria carioca, ainda refletindo sobre o que ouvira. Dirige-se ao elevador do prédio, sem perceber que algo está errado. O elevador está funcionando normalmente, ou assim parece. Não há nenhum aviso de manutenção, nenhum sinal de perigo. Ao entrar, pressiona o botão do térreo. Lá em cima, no último andar, Maristela volta calmamente para sua poltrona de couro. De frente para as janelas envidraçadas, ela contempla o horizonte com ar sereno. Um leve sorriso escapa de seus lábios. De repente, um estrondo quebra o silêncio. Um barulho seco, brutal. O prédio inteiro estremece por um segundo. Funcionários se assustam, alguns correm para os corredores. Gritos ecoam dos andares inferiores. O elevador despencou. Na sala da presidência, Maristela permanece imóvel. Não levanta, não se agita, não pergunta o que aconteceu. Ela apenas ouve e aguarda. Seus olhos continuam fixos no nada, como se estivesse ouvindo o prenúncio de um segredo enterrado. Segundos depois, uma secretária invade a sala, visivelmente nervosa. Dona Maristela, houve um acidente com o elevador. Parece que tinha alguém lá dentro. A vilã apenas vira o rosto lentamente, arqueia uma sobrancelha e pergunta com frieza. Quem era? Geraldo, responde a funcionária, quase em prantos. Ele estava no elevador. A gente ouviu o barulho. Está tudo interditado lá embaixo. Maristela apenas fecha a pasta que estava sobre a mesa e diz num tom quase indiferente. Que tragédia! Avisem o RH para cuidar dos trâmites. E, por favor, reforcem os protocolos de segurança. Seu tom é calmo, impessoal, como se estivesse tratando da perda de um objeto e não da morte de um ser humano. A ausência de qualquer reação mais forte escancara sua frieza. Não há luto, não há susto, apenas cálculo. Nos bastidores, começa a circular a informação de que o elevador passou recentemente por uma manutenção, o que torna o acidente ainda mais suspeito. Mas não há provas, não há testemunhas. Tudo foi orquestrado com precisão cirúrgica. E mais uma vez, Maristela escapa sem deixar rastros. O que ninguém sabe é que, minutos antes da tragédia, ela havia ordenado discretamente que os técnicos que cuidavam da manutenção fossem afastados do prédio. A sabotagem foi feita por alguém de confiança, alguém cujo nome nem mesmo aparece nos registros da empresa. A queda do elevador não foi um acidente, foi uma execução disfarçada. Com a morte de Geraldo, Maristela elimina mais uma peça do tabuleiro que ameaça expor seus crimes. A falsa narrativa que incrimina Clarice pela morte de Valéria continua intacta. E agora, com uma testemunha a menos, seus segredos permanecem enterrados. Por enquanto. No entanto, o clima dentro da perfumaria começa a mudar. Alguns funcionários começam a comentar o comportamento estranho da presidente. O silêncio dela diante da tragédia, o olhar impassível diante da morte de um colaborador, tudo parece suspeito demais. Bia, desconfiada, percebe que algo muito errado aconteceu, e ela está disposta a investigar. Mal sabe Maristela que, mesmo eliminando Geraldo, o cerco está se fechando. E desta vez, talvez nem todo o dinheiro do mundo seja suficiente para salvá-la da verdade. Clarice recebe mais uma visita de Gregório. Com um olhar terno e preocupado, o médico tenta acalmá-la. Ele pede que ela tenha paciência e confie no plano que estão arquitetando para tirá-la dali em segurança. Clarice, angustiada, teme não resistir ao tempo de espera, mas sente-se amparada pelas palavras do aliado. Enquanto isso, fora dos muros da clínica, a tensão aumenta. Beatriz, Beto, Teresa e o próprio Gregório se reúnem para discutir estratégias de resgate. Eles sabem que qualquer passo em falso pode colocar tudo a perder. Beatriz, decidida e corajosa, se oferece para se infiltrar na instituição como funcionária. Após muitas tentativas e contatos discretos, Gregório finalmente consegue viabilizar sua entrada. A jovem agora terá acesso direto à mãe e, com isso, poderá avaliar as condições reais de Clarice e planejar a fuga.
Na mansão dos Alencar, Maristela se esforça para esconder de Miranda que Basílio está frequentando sua casa com cada vez mais frequência. A governanta, desconfiada, tenta disfarçar seu incômodo, mas Maristela percebe o olhar atento da funcionária. Paralelamente, Basílio prepara seu novo golpe. Quer que toda a sociedade carioca saiba dos detalhes de seu suposto casamento com Maristela. Com a ajuda de aliados na imprensa e informações vazadas propositalmente, ele começa a espalhar boatos que prometem abalar o prestígio dos Alencar. Celeste, ainda fragilizada pelos últimos acontecimentos, teme retornar à escola. O medo de sofrer retaliações e comentários cruéis a deixa paralisada. A jovem se sente julgada por todos, mas encontra apoio em Eugênia e Bia, que não hesitam em defendê-la das provocações maldosas de algumas colegas. Unidas, elas tentam criar uma rede de proteção para que Celeste consiga enfrentar esse momento delicado. Zélia, por sua vez, continua com seus próprios planos. Sem escrúpulos, tenta vender as joias de Clarice no mercado negro. Com a justificativa de que são heranças esquecidas, ela se aproxima de um comprador, disfarçando a origem dos objetos. Mas sua movimentação começa a levantar suspeitas. Enquanto isso, Alfredo segue focado em descobrir os pontos fracos de Alfonso. Sabe que o aliado de Maristela e Juliano pode ser a chave para desestabilizar os inimigos e começa a investigar seu passado em busca de brechas ou escândalos ocultos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A maior reviravolta, porém, vem quando Juliano e Maristela recebem uma notícia que os deixa atônitos. Geraldo está vivo. A informação chega de forma inesperada e pode mudar o rumo de toda a história, ameaçando expor as armações do casal e derrubar o castelo de mentiras que eles construíram. Celeste se casa com Edu após bênção de Raimundo, mas casamento revela mais tensão que conto de fadas. Veja o início dessa nova fase em Garota do Momento. O tão aguardado casamento de Celeste e Edu finalmente acontece em Garota do Momento, mas ao contrário do que muitos esperavam, a cerimônia está longe de ser um final feliz ou digno de contos de fadas. Apesar da emoção que envolve o momento, a união entre os dois jovens acontece sob um clima tenso, marcado por decisões apressadas, segredos mal resolvidos e desafios à vista. Tudo começa quando Celeste, ainda bastante jovem e grávida, se vê diante da necessidade urgente de oficializar a união com Edu. A notícia da gestação não demorou a se espalhar e, temendo o julgamento implacável da sociedade, especialmente da elite moralista que ronda os salões e corredores da trama, o casamento se torna menos um ato romântico e mais uma estratégia para evitar o falatório e preservar o pouco de reputação que ainda resta à jovem. Mesmo com o casamento decidido às pressas, Celeste recebe um gesto de carinho inesperado que a emociona profundamente. O vestido de noiva é presenteado por Lígia, que mesmo vivendo seus próprios dilemas, não hesita em apoiar a filha nesse momento delicado. A confecção do buquê fica a cargo de Vera, que com dedicação e sensibilidade ajuda a compor um visual simples, mas cheio de significado. Na hora da entrada na igreja, Celeste caminha com o coração apertado, mas firme, segurando o braço do pai, Raimundo. O homem, conhecido por seu temperamento rígido e um histórico de desentendimentos com a filha, surpreende ao conceder sua bênção ao casal. Mesmo sem esconder a preocupação que ainda sente, Raimundo enfim reconhece a responsabilidade de Edu e o amor que Celeste demonstra pelo rapaz. Esse momento breve, mas sincero, representa uma reconciliação silenciosa entre pai e filha, emocionando os poucos convidados presentes. A cerimônia começa sob um clima contido de alegria e nervosismo, mas o que poderia se transformar em uma chance de recomeço logo é abalado por uma presença inesperada. Nelson, o pai de Edu. Sem ser convidado, ele surge no meio da cerimônia, interrompendo tudo de forma abrupta. O desconforto é imediato. Todos se entreolham em silêncio e a tensão se instala no ar. Nelson, insistente, exige falar com o filho, alegando que tem algo importante a dizer. Edu, pego de surpresa, fica visivelmente abalado com a aparição do pai, com quem tem uma relação conturbada e cheia de ressentimentos. Celeste, por sua vez, se recusa terminantemente a escutar qualquer coisa daquele homem. Quem mais uma vez assume as rédeas da situação é Lígia. Sem pensar duas vezes, ela enfrenta Nelson de frente, exigindo que ele vá embora imediatamente
para não arruinar ainda mais o dia da filha. A firmeza de Lígia impõe respeito, e Nelson, mesmo relutante, é escoltado para fora da igreja, deixando para trás um ambiente carregado de tensão e olhares desconfiados. Apesar do incidente, o casal consegue finalizar a cerimônia e segue para uma recepção modesta, onde tentam, ainda que por instantes, comemorar o início da nova fase. Mas a festa não é suficiente para esconder os desafios que os dois já começam a enfrentar. Logo nos dias seguintes ao casamento, Edu percebe que a realidade é bem mais dura do que imaginava. Sentindo-se pressionado pela responsabilidade de ser pai e marido, ele decide buscar um segundo emprego para complementar a renda. Entre turnos como garçom e pequenos bicos, Edu passa a viver uma rotina exaustiva. As noites mal dormidas e o peso da responsabilidade começam a cobrar seu preço, forçando o rapaz a amadurecer rapidamente, ou afundar diante das cobranças da vida adulta. Celeste, por outro lado, vive sua própria batalha. A gravidez precoce, além das transformações físicas e emocionais, a torna alvo de críticas, olhares atravessados e comentários maldosos por onde passa. Algumas pessoas não escondem o preconceito, e a jovem começa a sentir o peso do julgamento social com uma intensidade que a fragiliza. Mesmo com o apoio de Lígia e de algumas amigas, Celeste se vê frequentemente sozinha, tentando se proteger das cobranças externas e das inseguranças internas. Para complicar ainda mais a adaptação do jovem casal, Celeste e Edu passam a morar no apartamento de Raimundo. A princípio, a decisão parece ser a mais prática. Afinal, o pai de Celeste oferece estrutura e segurança. Mas a convivência diária com ele se mostra desafiadora. Raimundo, mesmo tendo aceitado o casamento, continua a expressar suas opiniões de forma rígida, se intrometendo nas decisões do casal e criando tensões constantes. Pequenas divergências do cotidiano logo se transformam em grandes discussões. Celeste sente que está perdendo o controle da própria vida, enquanto Edu se vê pressionado por todos os lados. Pelo trabalho, pelo sogro, pela responsabilidade com o bebê que está por vir. A harmonia, que já era frágil, começa a se despedaçar sob o peso das expectativas e da realidade. Ainda assim, entre tropeços e recomeços, os dois jovens tentam encontrar algum equilíbrio. São empurrados pela força do afeto que ainda os une, mesmo que imaturo e inexperiente. A maternidade iminente os obriga a repensar escolhas, rever prioridades e buscar apoio onde antes havia apenas conflitos. O casamento de Celeste e Edu, portanto, não se estabelece como um felizes para sempre, mas como o começo de uma jornada intensa, cheia de aprendizados, tropeços e transformações. Não há romantização na trama, apenas a crueza da vida real batendo à porta de dois jovens que tentam crescer enquanto ainda estão aprendendo a ser quem são. Com novas reviravoltas a caminho e um futuro incerto, Garota do Momento mostra que o amor pode até ser o ponto de partida, mas nunca é o suficiente por si só. A maturidade, a coragem de enfrentar os julgamentos e a força para recomeçar todos os dias são os verdadeiros pilares dessa união. Gregório tenta acalmar Clarice, que segue impaciente e ansiosa para sair da clínica psiquiátrica onde está internada à força. Ele pede que ela tenha calma, explicando que os próximos passos precisam ser muito bem pensados para evitar que tudo desmorone. Clarice, apesar do sofrimento, tenta confiar nos aliados que ainda tem do lado de fora. Enquanto isso, Celeste vive dias de angústia. A jovem teme retornar à escola e ser alvo de retaliações por parte das colegas que não escondem o preconceito e a crueldade. Sentindo-se cada vez mais isolada, ela encontra algum alívio no apoio de Eugênia e Bia, que não permitem que ela enfrente tudo sozinha. Ambas se colocam à frente das ofensas, enfrentando as amigas que insistem em humilhar Celeste. Na mansão Alencar, Maristela tenta manter as aparências diante de Miranda. Desconfiada com a movimentação incomum, Miranda começa a questionar a presença constante de Basílio na casa. Maristela, nervosa, inventa desculpas esfarrapadas, tentando esconder o envolvimento cada vez mais estreito com o homem que, aos poucos, ganha mais poder dentro da família. Do lado dos que lutam por justiça, Beatriz, Beto, Gregório e Teresa se reúnem em segredo para discutir o plano de resgate de Clarice.
Eles sabem que não será fácil, mas estão dispostos a correr todos os riscos para tirá-la da clínica antes que seja tarde demais. Cientes de que Juliano e Maristela estão um passo à frente, o grupo precisa agir com cautela e rapidez. Alfredo, por sua vez, se empenha em descobrir os pontos fracos de Alfonso. Determinado a desmontar o império de mentiras construído ao redor da perfumaria carioca, ele começa a seguir pistas que podem desmascarar o ambicioso empresário. Enquanto isso, Zélia, sem escrúpulos, tenta vender às escondidas as joias que pertencem a Clarice. A ambição fala mais alto, e ela não mede esforços para lucrar com o sofrimento alheio, sem imaginar que poderá ser pega no ato. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Basílio, por outro lado, arma uma jogada calculada. Quer que toda a sociedade descubra detalhes sórdidos de seu casamento com Maristela. Ele prepara um dossiê recheado de informações comprometedoras e planeja divulgá-lo no momento certo, atingindo em cheio a reputação da poderosa empresária. Em meio a essas movimentações, Juliano e Maristela recebem uma notícia que os abala profundamente. Descobrem que Geraldo, dado como morto, está vivo. O retorno inesperado do homem ameaça desenterrar segredos do passado e colocar tudo a perder. No final, Gregório dá início à parte mais ousada do plano. Consegue infiltrar Beatriz na clínica psiquiátrica, fingindo que ela é uma nova funcionária. Com acesso ao local, Bia agora se torna a esperança de Clarice para escapar do cárcere injusto. Uma virada dramática promete mexer com o coração dos telespectadores. A tensa e conflituosa relação entre Bia e Beatriz será posta à prova mais uma vez, mas agora com uma carga emocional ainda mais intensa. Após uma revelação bombástica sobre sua origem e uma experiência de quase morte, Bia terá sua visão do mundo virada de cabeça para baixo. Em meio ao sofrimento e à dor, ela tentará dar um passo em direção à reconciliação com a mocinha. No entanto,